E eu quero nessa noite repartir com vocês um único versículo que é fortemente declamado nesse período natalino. Para você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia ou ligue comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, verso de número 6. Isaías capítulo 9, verso de número 6. E esse versículo tem tudo a ver com a celebração do Natal, porque fala sobre um bebê que veio para salvar a humanidade. E assim diz o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Feche os seus olhos por um instante. Pai, te damos graças, em unidade nessa noite, te damos graças pela tua presença, te damos graças pela verdade da sua palavra, que há de ser compartilhada nessa noite. Nós te agradecemos porque estávamos totalmente perdidos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos enviou o Salvador. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E nós te pedimos que nesta noite o nosso coração, o nosso pensamento possa transbordar da verdadeira mensagem do Natal. Porque o nosso Natal é Jesus. Não estamos celebrando uma data, estamos celebrando um fato. E o fato é que o Salvador nasceu. Por isso que nessa noite, Pai, os corações se encham de esperança, porque somente Cristo em nós é a esperança da glória. É isso que desejamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um menino nos nasceu. Como eu disse pela manhã, nós estamos diante de um dos mais notáveis textos messiânicos. Um texto que nos fala sobre o Messias prometido, que fala sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, este é um texto de gênero profético. Aqui Isaías se refere a um acontecimento futuro como algo já concreto e realizado. E ele está profetizando a respeito de um bebê que nasceria. E tal profecia está inserida dentro de um arcabouço profético a respeito desse bebê. Nós sabemos que a revelação bíblica ela é progressiva. E se nós acompanharmos essa linha progressiva da revelação das Sagradas Escrituras, nós vemos que tudo aponta para esse bebê. Bem no início da Escritura, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos aquilo que conhecemos como proto-evangelho, onde o texto diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça do inimigo das nossas almas, já fazendo menção a um bebê que viria para salvar a humanidade. Um pouco mais à frente, em Gênesis capítulo 12, a Escritura relata dizendo que de Abraão viria uma grande descendência, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abraão. Avançando na Escritura, o profeta Isaías, no capítulo 7, ele diz que eis que a virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco.
Ainda mais à frente, Deus levanta um profeta de nome Jeremias, e Jeremias profetiza dizendo que da linhagem do rei Davi iria nascer alguém que governaria sobre toda a terra com sabedoria e justiça. Portanto, todo o arcabouço profético apontava para o nascimento desse bebê. E a verdade é que existe um bebê no centro da Bíblia. Repito, existe um bebê no centro das Sagradas Escrituras. Existe uma criança que ocupa esse lugar de centralidade. Porque no Antigo Testamento, Deus formou um povo para trazer ao mundo uma criança. E no Novo Testamento, Deus formou a igreja para levar essa criança ao todo mundo. No Antigo Testamento, o povo de Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade. E no Novo Testamento, a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história. Mas ambas as missões estão centradas nesse bebê. Portanto, se Israel trouxe a criança para dentro da história, para que a humanidade ficasse bem, a igreja tem que levar essa criança para toda a humanidade, para que a nossa história não termine em perdição. E a grande questão é: quem é essa criança que está no centro da Bíblia? Bom, nós sabemos, é Jesus Cristo. Esse bebê é Jesus, o Salvador da humanidade. Esse bebê é o Messias prometido, o Cristo, o Deus Emanuel, o nosso Redentor. Então Jesus é a criança que cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Jesus se fez bebê, Ele se fez criança, Ele se fez filho para nos revelar o Pai. E é sobre Ele que o texto de Isaías 9,6 está falando. Por isso, nesta noite, eu te convido a abrir o seu coração para esse texto, e que esse texto também abra o seu entendimento sobre o Messias, aquele que é de fato o ungido de Deus. Vamos então aprender com esse verso esta noite. E esse versículo, ele começa de uma forma muito instrutiva para nós, como igreja. E eu digo de forma teológica, porque ele começa dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Preste atenção. A igreja cristã, nos primeiros séculos, enfrentou muitas heresias, muitos ataques contra a verdade sagrada. E as duas principais heresias do primeiro século eram chamadas de docetismo e arianismo. O que significa essas duas coisas? Primeiro, docetismo era uma heresia que negava a humanidade de Jesus, negava que ele tinha um corpo material. Então os docetistas declaravam publicamente que Jesus parecia ser humano, mas não era. Diziam que Jesus era apenas um ser espiritual, abstrato, incorpóreo, etéreo, intangível. Então, para os docetistas, Jesus não era verdadeiramente humano, mas apenas um ser divino. E o docetismo é tranquilamente refutado pela palavra de Deus, porque o Evangelho de João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E além disso, olhando para todo o Novo Testamento, percebemos nitidamente que Jesus teve fome, Ele teve sede, teve sono, Jesus teve muitas emoções, Ele se alegrou, Ele chorou, teve indignações e sobretudo Ele foi crucificado e o seu corpo foi levado ao túmulo. Então a palavra de Deus rechaça, refuta tranquilamente essa heresia conhecida como docetismo. A outra heresia, chamada arianismo, afirmava basicamente o oposto do docetismo. O arianismo afirmava que Jesus não era plenamente divino, afirmava que Jesus não era Deus, mas apenas um ser criado por Deus.
E também sabemos que o arianismo é facilmente refutado pela palavra de Deus. Porque o Evangelho de João diz também que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, nos diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de divindade, ou seja, Jesus é Deus. Resumindo, enquanto o docetismo dizia que Jesus não era humano, o arianismo dizia que Jesus não era plenamente divino. Mas olhando para a Escritura, reconhecemos que Jesus é totalmente humano e divino ao mesmo tempo. E o que é que esse assunto todo tem a ver com o início desse versículo? Bom, tem tudo a ver. Porque o início de Isaías 9,6 nos diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E esse pequeno trecho nos apresenta as duas naturezas de Cristo: a natureza humana e também a natureza divina. Porque quando o texto diz que um menino nos nasceu, é uma referência à sua humanidade. E quando o texto diz que um filho se nos deu, é uma referência à sua divindade. Jesus é 100% humano porque ele é o menino que nos nasceu do ventre de uma mulher. E também Jesus é 100% divino porque ele é o Filho que se nos deu, o Filho do Deus Altíssimo. Por isso que João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então o menino em sua humanidade nos nasceu, mas o Filho em sua divindade nos foi dado pelo Pai. Portanto, Jesus é uma só pessoa que reúne em si mesmo duas naturezas, a natureza humana e também divina. E por qual motivo isso é importante? Porque Jesus é o nosso único mediador. Único. Não existe outro caminho para Deus Pai a não ser Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu explico. Só é possível ser mediador entre Deus e os homens alguém que seja Deus e homem ao mesmo tempo. Portanto, esse alguém é Cristo Jesus. Ele é o menino que nos nasceu e também o Filho que se nos deu. Ele é o Verbo que se fez carne, ou seja, ele é o divino que se fez humano. Ele é o nosso único mediador e só ele é o caminho que nos leva ao Pai. Portanto, Jesus é uma só pessoa que reúne em si mesmo duas naturezas, a humana e a divina. Portanto, um menino nos nasceu e um filho nos foi dado pelo Pai Celestial. E o versículo continua. O versículo diz: e o governo está sobre os seus ombros. Nos tempos antigos, especialmente no Oriente Médio, o ombro era frequentemente associado à força e o poder de carregar responsabilidades. Naquele tempo, os governantes usavam faixas, insígnias sobre os ombros para simbolizar a autoridade que carregavam. E aqui no texto, ao declarar que o governo está sobre os ombros do Messias, Isaías está dizendo que ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Portanto, ele é o portador final de toda a autoridade legítima. Teologicamente, o texto aponta para Cristo como Rei eterno. Meus irmãos, ele é o soberano que carrega o governo de toda a criação com graça e verdade. Diferentemente dos líderes humanos que governam em benefício próprio, Cristo é aquele que governa com amor, justiça, equidade e retidão. Então, nesse trecho, nós entendemos que Jesus, ele não é governado, ele é o governante. Ele não é presidido, é ele quem preside. Ele não é comandado, é ele quem comanda tudo. O governo está sobre os seus ombros. Eu disse pela manhã que, no passado, a mitologia grega tentou colocar em nossas cabeças que Zeus condenou Atlas a carregar e sustentar o mundo em suas costas. Mas hoje, pela palavra de Deus, nós sabemos que quem carrega o mundo e sustenta todo o universo não é Atlas, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o domínio,
Ele tem o governo, tem a supremacia sobre o universo criado por Ele mesmo. E não há nada que fuja do governo de Jesus. Não existe um governo maior do que o governo de Cristo. Ele governa sobre cada centímetro no universo. Ele é Senhor sobre cada fração de segundo de nossas vidas. Não existe um átomo sequer que não esteja submetido ao seu domínio. Ele está acima de qualquer principado, de qualquer potestade, de qualquer reino, de qualquer nação, de qualquer império. Ele governa sobre tudo. Ele é Senhor absoluto. E um dia todos os poderosos dessa terra vão se dobrar diante dele, porque Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o seu reino jamais terá fim. Jamais. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Cristo governa sobre todas as coisas, por isso o governo está sobre os seus ombros. É Ele que está sustentando a sua vida nesse momento. Se você está respirando, é por causa de Cristo. Ele sustenta tudo. Prosseguindo no versículo, o texto diz: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Aqui Isaías está afirmando que Cristo é maravilhoso. E nós sabemos que algo maravilhoso é tudo aquilo que provoca em nós admiração. Tudo aquilo que nos deixa fascinados. Tudo que provoca prazer, deslumbramento, isso é algo maravilhoso. E Jesus provoca tudo isso em nossas vidas. Ele é maravilhoso no seu nascimento. Ele é maravilhoso em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição e ascensão. Cristo é maravilhoso no que é, no que fala e no que faz. Agora, esse texto não diz que Ele é apenas maravilhoso, mas o texto fala que Ele é o maravilhoso conselheiro. Nós sabemos que existem muitos conselheiros por aí, inclusive dando conselhos errados. Existem conselheiros no mundo dos esportes, no mundo empresarial, conselheiros no ambiente familiar, no ambiente eclesiástico. E dependendo do contexto, podemos encontrar maus ou bons conselheiros. Agora, um conselheiro que seja maravilhoso, nós só encontramos em Cristo. Porque Jesus é um conselheiro por excelência. A Escritura registra que Jesus, aos 12 anos de idade, Ele estava no templo, assentado em meio aos doutores, aos mestres da lei, e a Bíblia diz que todos ficavam maravilhados com a sua inteligência e com as suas respostas, aos 12 anos de idade. Em Mateus capítulo 22, a Bíblia traz um relato onde os fariseus estavam tentando preparar uma armadilha para Jesus, e nesse contexto Jesus responde dizendo: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E após essa fala, a Bíblia registra que os religiosos, quando ouviram isso, eles ficaram admirados, ficaram maravilhados com as palavras de Cristo. Em Lucas capítulo 4, Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, que ficava no norte da Palestina, e Ele ensinava todo sábado. E a Bíblia também registra que as pessoas que o ouviam ficavam assim, maravilhadas com a sua doutrina. Agora a pergunta é: por qual motivo? As pessoas, ao ouvirem Jesus falar, elas ficavam admiradas, elas ficavam maravilhadas com o que Ele falava. A resposta é simples: porque Ele é um maravilhoso conselheiro. E somente alguém que é maravilhoso é capaz de deixar pessoas maravilhadas, admiradas, estupefatas. Cristo é aquele que tem maravilhosos conselhos. Ele é onisciente, Ele é a própria sabedoria de Deus Pai. Deixa eu te perguntar algo. Já aconteceu de você ter falado algo errado? Você falou algo errado e só percebeu depois? Você já teve que voltar atrás em alguma coisa que você disse? Você já se arrependeu de alguma fala sua que foi precipitada? Provavelmente já. Sem dúvida alguma, todos nós já falamos alguma coisa errada na vida. Mas quando eu e você olhamos para os evangelhos,
nós não encontramos nenhuma fala errada saindo da boca de Jesus. Nenhuma. Ele nunca voltou atrás em qualquer uma de suas palavras. Ele jamais precisou se retratar, porque todo o seu ensino, toda a sua instrução, todas as suas palavras foram justas, santas e perfeitas. Por quê? Porque só Ele é o maravilhoso conselheiro. Como eu disse pela manhã, eu não sou o maravilhoso conselheiro, mas se eu puder te dar um bom conselho, é o seguinte: entre as suas opiniões e os conselhos de Cristo, escute a Cristo. Entre o que o mundo diz e acha e o que Cristo ordena, escute a Cristo. Entre o que as pessoas pensam e os conselhos de Jesus em sua santa palavra, escute a Jesus. Não faça dele a sua última escolha, faça dele a única e a primeira. Não decida nada sem consultar a Ele. Não mude nada de lugar sem antes buscá-lo de todo o seu coração, porque dele vem o conselho, dele vem a direção, dele vem a sabedoria para tomar decisões em temporadas difíceis. E não importa qual seja a sua pergunta, Cristo tem todas as respostas. Cristo não dá conselhos errados. Ele é a resposta para os anseios mais profundos da sua alma, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, se você está precisando de conselho, de sabedoria, se você tem enfrentado um tempo difícil e precisa tomar uma decisão, Jesus é a fonte de tudo aquilo que você está procurando, porque Ele sim é um maravilhoso conselheiro. Prosseguindo no versículo, o texto diz que Ele é o Deus forte. E como eu disse de manhã, não é forte porque toma creatina e whey protein. Ele é o Deus forte, e o título Deus forte aponta primeiro para a sua divindade, porque Ele é Deus. E aqui no texto, a palavra forte aponta para a sua capacidade de vencer qualquer oposição. Eu disse qualquer. Ele é mais forte que o diabo. Ele é maior e mais forte que os seus pecados. Ele é mais forte do que a morte. Jesus é tão forte, que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, diz que Jesus um dia vai matar e destruir o anticristo. Sabe como? Com o sopro de sua boca. Vai fazer só isso. Eu já vi alguns memes na internet de Jesus disputando uma queda de braço com Satanás, como se os dois estivessem assim, em pé de igualdade de força. Coitado dele, vai ser só um sopro. Ele é o Deus forte, portanto Ele é Rei Supremo, Ele é o Deus onipotente, Ele tem todo o poder, e ninguém se compara a Ele, na sua força, ninguém. Eu me recordo do Salmo 46 que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E como eu já expliquei aqui, fortaleza é sinônimo de força. Fortaleza é um lugar fortificado para defender um território. Ou seja, esse texto significa que todas as nossas defesas estão em Deus, em Jesus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso alto refúgio, a nossa torre forte. Por isso, mesmo em temporadas difíceis, eu e você estamos espiritualmente refugiados em Jesus. Nele sim, eu e você estamos eternamente seguros, e ninguém pode nos arrancar das suas mãos, porque ninguém é mais forte do que Ele. Deixa eu te contar uma coisa. Cristo é o Deus forte, que se revela nas nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, muitas. É Ele quem fortalece ao cansado. É Ele quem renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. É sobre Ele que Paulo nos fala na carta aos Efésios, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, o título Deus forte não é apenas um atributo de Jesus, mas é um lembrete a todos nós, que Ele é poderoso para nos salvar, nos guardar e sustentar as nossas vidas em todo o tempo. Estamos nas mãos de Cristo. Ninguém pode tocar na sua vida.
Ele é Deus forte, é Ele quem nos guarda. Estamos espiritualmente refugiados nele, em todo o tempo. E o texto também nos diz que esse bebê também seria chamado de Pai da eternidade. Interessante, né? Porque dentro da Trindade, Jesus não é o Pai, mas Ele é chamado de Pai na eternidade. E aqui nesse trecho, a palavra Pai, no hebraico, também pode ser traduzida como fonte. Ou seja, Jesus em sua divindade, Ele é a fonte de toda eternidade. Cristo é a fonte de toda vida, Ele é o autor e o sustentador do tempo e da existência. E aqui nós temos uma verdade fundamental. Se Jesus é a fonte de toda eternidade, logo Ele tem autoridade para conferir vida eterna a todo aquele que crê. Só Ele tem essa autoridade de conferir vida eterna a todo aquele que crê. No Evangelho de João, Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Então volto a repetir, se Jesus é a fonte de toda eternidade, logo Ele tem autoridade para conferir vida eterna a todo aquele que crê. Lembra de João 3,16? Todo aquele que crê. E esse versículo, ele finaliza dizendo que Jesus, Ele é o príncipe da paz. No hebraico, Ele é o Sar Shalom. Aqui o título príncipe da paz vem por último, porque esse título é o clímax desse versículo. Esse texto nos fala sobre o caráter pacificador de Jesus. E por quais motivos Jesus é o nosso príncipe da paz? Para explicar isso, precisamos entender que antes do Evangelho havia uma inimizade entre Deus e a humanidade, por causa da entrada do pecado no mundo. O pecado nos separou de Deus. A raça humana foi separada da comunhão com Deus Santo. Portanto, até então estávamos completamente perdidos. Estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus e a sua santa ira estava apontada para todos nós. Até que Deus, um dia, em sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu único Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E o sangue de Jesus nos trouxe paz com Deus. De inimigos, nos tornamos amigos dele, porque o sangue de Cristo nos reconciliou com o Criador, nos aproximou dele novamente. Então, por meio de Jesus, houve pacificação em nossa relação com Deus. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Por isso que em Romanos capítulo 5, Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem trouxe a paz. Por isso Ele recebeu esse título. Cristo é o príncipe da paz. E essa é a nossa mensagem. Só há um mediador, só há um caminho. A nossa mensagem como igreja local é a mensagem do Evangelho. É dizer que nós somos salvos não por fazermos boas obras, porque não existe nada que você faça capaz de salvar a você mesmo. Por mais que você se esforce, por mais que a partir de agora você faça tudo certinho, nada disso pode salvar a sua vida, porque a salvação é de graça, mediante a fé no que Cristo fez por nós, não naquilo que você faz todos os dias. É nisso que está a nossa segurança. E essa é a nossa mensagem. É sobre isso que nós falamos todos os domingos. E como eu falei pela manhã, se você quer uma mensagem diferente, procure outro lugar. Mas essa é a nossa mensagem: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E essa mesma mensagem que nós pregaremos todos os dias até a vinda do nosso Senhor. A mesma mensagem, porque só Ele é o príncipe da paz. Sem Cristo,
há uma separação entre você e o Deus Santo. Sem Cristo, a ira de Deus está apontada para a sua vida. E ai daqueles que não se arrependerem dos seus pecados e crerem no Evangelho. Ai daqueles. Como eu sempre digo, o inferno vai ser inferno, não é porque Jesus não vai estar lá. Porque Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. O inferno vai ser inferno porque Deus vai estar lá por toda a eternidade, derramando o cálice da sua santa ira. Arrependa-se enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Essa é a mensagem do Evangelho. Se arrependa dos seus pecados e coloque a sua fé em Jesus. Eu não estou te convidando a crer numa religião, num sistema dogmático religioso. Não, é numa pessoa. Na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele tem essa paz que nós tanto precisamos. Quem sabe você chegou aqui, esse lugar, vivendo um caos na sua casa, na sua família, um caos nas suas emoções, uma turbulência, uma tempestade interna. Mas Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, capaz de acalmar isso dentro de você e liberar sobre a sua vida dessa paz que ultrapassa a razão, que excede todo o entendimento. Então eu quero concluir esse sermão enaltecendo essa verdade, a verdade de que somente em Cristo você poderá ter paz com Deus. Somente em Cristo você poderá ter paz consigo e com os outros. Só Ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. E pasmem, ainda nesse período de Natal, existem por aí pessoas enchendo a cara de bebida alcoólica, e lá no fundo tudo que elas querem é um pouco de paz. Existem pessoas que estão afundando em jogos de aposta, em busca de uma suposta estabilidade que vai garantir uma certa paz, mas elas não encontram isso. Há pessoas que, devido às pressões sociais e emocionais, se afundam na pornografia em busca de paz, mas não encontram. Tem gente tentando encontrar paz na imoralidade, nos vícios. Tem gente tentando encontrar paz na fama, na popularidade, tentando encontrar a verdadeira paz num diploma, numa formação, num concurso público, em bens materiais. Existem pessoas nesse exato momento se dopando de tanto remédio para tentar desfrutar de um fragmento de paz que seja. Mas deixa eu te falar algo. A verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. Só Ele pode pacificar a nossa relação com Deus. Só Ele pode pacificar todas as nossas relações de uma forma perfeita. Só Ele pode pacificar a nossa casa e a nossa família. E eu vou além, nessa noite, só Ele pode pacificar a inquietude do nosso coração. Só Ele é poderoso para acalmar todas as tempestades internas. Só Ele preenche aquele vazio que existe dentro de nós, porque Ele é o pão vivo que sacia a nossa fome existencial. Ele é a água da vida que leva embora toda a sequidão da nossa alma. Ele quem resolve o nosso problema de solidão. Só Ele nos dá plenitude de vida. Então, se nessa noite você quer ter paz, você deseja desfrutar dessa paz, então creia no Evangelho. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz, e somente nele você vai desfrutar do shalom de Deus. É só nele, é só nele, não tem atalhos, não há outros caminhos, não, é só Cristo, ou é Cristo ou é nada, somente Cristo, somente Cristo. Quem sabe você está precisando dessa paz nessa noite, e a minha oração é para que o seu coração possa transbordar dessa paz que excede todo entendimento. Jesus é o príncipe da paz, e só Ele faz por nós o que jamais seríamos capazes de fazer. Só Ele faz.
Para você que pode, eu te convido a se colocar de pé, por gentileza, e a fechar os seus olhos onde você está. Pai, nós te rendemos graças pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor demonstrado por nós, ao enviar o seu único Filho. Porque muitas vezes, Pai, nós queremos medir o seu amor por nós por meio de circunstâncias do cotidiano, mas nada disso prova o seu amor por nós. Se quisermos saber o tanto que o Senhor nos ama, precisamos olhar para a cruz, porque a cruz é a maior prova de amor. É a maior prova de amor, porque o Senhor nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, não tínhamos nada de bom para te oferecer, mas o Senhor nos amou primeiro, Pai. Portanto, só nos resta te agradecer, só nos resta corresponder a tamanha graça e favor, dizendo a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, e que o Teu Espírito nos ajude a colocar nossa fé unicamente em Ti, não em homens, não em sistemas religiosos, mas unicamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos tome pela mão e venha inundar as nossas vidas com essa paz, que possamos desfrutar de um Natal, um ambiente tranquilo, de mansidão, de serenidade, de harmonia, de relacionamentos saudáveis, de reconciliação. Que a tua paz nos conduza por isso. E nessa noite, de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta hora eu confesso os meus pecados, eu te peço perdão, eu creio com o meu coração e declaro publicamente que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo e abro o coração para receber da sua graciosa paz. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, eu quero aqui perguntar: se você no seu lugar fez essa oração pela primeira vez, mas fez ela com verdade, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, aí mesmo onde você está, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você fez essa oração, eu vejo mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que ergueu a sua mão essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu favor, porque nós sabemos que tudo isso é uma obra do teu Espírito, Pai. Não depende da gente, não depende das nossas palavras, mas depende da tua palavra. Não depende da nossa eloquência, mas depende do poder do teu Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu favor, pela tua salvação. Que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando cada uma dessas vidas, Pai. Os nossos novos irmãos, novas famílias, que eles sejam abraçados pelo Senhor, pelo teu favor, que eles sejam selados com teu Espírito para o dia da redenção, que em Ti eles possam desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, e que até aquele grande dia eles possam caminhar em santificação, em novidade de vida, guiados pelo teu Espírito em todo o tempo, revestidos com toda a tua armadura espiritual, guardados pela tua boa e forte mão. Como igreja, Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade revelada a nós, e te agradecemos por cada decisão de fé estabelecida nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo.